gente, boa noite. Aqui é Cleonice, idealizadora do Grupo Ato de Amor. E eu quero falar sobre mais algumas dúvidas, porque assim, essa semana eu tive uma quantidade muito grande de perguntas inbox, então assim, eu procurei responder, mas eu acho interessante colocar aqui para todo mundo, porque a dúvida de algumas pessoas hoje é a de outras amanhã, e tanto aqui na página quanto no grupo tem muita gente com as mesmas dúvidas. Então vamos lá. Uma pergunta muito frequente: eu comecei a usar probióticos e passei mal. Qual é a causa? Será que probiótico não fez bem? E é uma coisa que às vezes incomoda, né? Então vamos descobrir. O que acontece? Probiótico não faz mal para ninguém. Por quê? Nosso organismo, nosso intestino, ele é povoado por bactérias. Bactérias boas, chamadas gram-positivas, e bactérias más, chamadas patógenas. Isso no organismo de todo ser vivo, não apenas de todo ser humano, porque até das plantas, embora não esteja no organismo, elas estão ao longo da planta, e geralmente na parte interna estão as bactérias, na parte externa estão as leveduras nas plantas. Então não existe ser vivo que não viva em simbiose com as bactérias. Só que acontece uma coisa: no caso do ser humano, nós temos em torno de 1,5 kg de bactérias no nosso intestino. Um ser humano adulto, ele possui em média 1,5 kg de bactérias no intestino. Isso é regra? Não essa quantidade exata, mas vai variar pouco em torno disso. Então 1,2 kg, 1,7 kg, mas não vai ter uma variação muito além disso não, tá? Mas quais são as bactérias que povoam o meu intestino? Então, já que eu tenho 1,5 kg de bactérias no intestino, depende da alimentação que você tem. Essas bactérias, elas podem ser patógenas ou podem ser gram-positivas. Aí vai depender da alimentação que você tem. E aí entram os probióticos, porque os probióticos, eles são bactérias gram-positivas. Então todos nós precisamos dessas bactérias. Inclusive o nosso organismo, quando nós nascemos, nós já temos essas bactérias, que elas são geradas já na gestação. Elas vêm no leite materno. O leite materno, ele é repleto de bactérias positivas. Então, ao longo da nossa vida toda, nós vamos sempre ter o consumo dessas bactérias, mas também existem as patógenas, que nós também vamos receber na gestação e também vamos receber nos alimentos. E o que é pior, tem um ditado que diz que você é aquilo que você come, e isso faz muito sentido. Por quê? Aquilo que você come vai estar dentro do seu organismo, e as bactérias, elas vão colonizar o seu organismo de acordo com o que você tem lá dentro. Existem os alimentos chamados pré-bióticos. São alimentos que eles ajudam as bactérias probióticas a crescerem, a colonizarem mais o nosso intestino. E existem os alimentos que não são saudáveis, né? Que são os alimentos que vão ajudar com que as bactérias patógenas sejam em maior quantidade no nosso intestino. Nesses alimentos aí a gente pode falar, infelizmente, né, a carne, porque demora muitos dias, né? A carne, para ser digerida, ela demora muito tempo. Então, quanto maior o tempo, maior a degradação no nosso intestino. Outra coisa, alimentos industrializados, açúcares, massas. Todos esses alimentos, eles auxiliam o povoamento do nosso intestino por bactérias patógenas. Não que a gente não deva comer, mas para haver um equilíbrio, deve haver uma alimentação balanceada em bactérias gram-positivas. E essas bactérias, elas vão estar presentes principalmente em alimentos fermentados. Então aí entra os fermentados que nós temos, que são os probióticos, né, que a gente sempre fala: kombucha, kefir, aluá, resveláqueos, iogurtes infinitos. Tem muitas japonesas, tem, por exemplo, miso, tem os queijos, conservas de verduras. Toda conserva que você faz com alimento cru, ela vira uma fonte de bactérias gram-positivas. Só que no dia a dia, quem não tem o hábito de consumir essas bactérias, então vamos supor assim, você não come bactérias, você não come
verduras fermentadas todos os dias, legumes fermentados. Você não toma probiótico nenhum, nem por cápsula, porque tem gente que ainda faz o uso da cápsula, né? Cápsulas industrializadas. Então, assim, se você não faz uso nenhum tipo de probiótico continuamente, principalmente os mais eficazes, que nesse caso são Rejuvelac, kombucha, kefir de água e kefir de leite, são os 4 basicamente mais eficazes na colonização do nosso intestino por bactérias gram-positivas. Então, querendo ou não, você vai ter uma quantidade muito grande de bactérias patógenas no seu organismo, no seu intestino. Então, de repente, você conhece os probióticos, você conhece o kefir, o kombucha, você adota as colônias, começa a cuidar e começa a tomar. E o que ocorre? O ideal é começar a tomar aos poucos, mesmo que mais de um. Eu consegui ao mesmo tempo kefir de leite e kefir de água, ou então eu consegui kefir de leite e kombucha, ou kefir de água e kombucha. O ideal é continuar com começar com uma quantidade pequena e continuar crescendo aumentando essa quantidade gradativamente. Então, assim, se você está começando agora, comece com uma quantidade menor para o seu organismo acostumar e ir fazendo um efeito gradual. Agora, quando você começa com uma quantidade maior, a tendência é que o efeito seja mais rápido, é mais benéfico, mas entram alguns detalhes. Principalmente se já tem o intestino colonizado por uma maior parte de bactérias patógenas, quem começa com uma quantidade muito grande de probióticos, ou mesmo se a quantidade não for grande, mas se ele tiver algum tipo de bactéria, o kefir ele tem reação, principalmente algumas bactérias patógenas, eles têm uma reação mais forte. Então, quando a pessoa começa a ingerir esses probióticos, é comum nos primeiros dias, e isso pode ocorrer já no primeiro dia, como pode ocorrer até uma semana depois, e pode durar de 1 até 8 dias em média, algumas reações como enjoo, dor de cabeça, diarreia, febre, vômito. São reações normais quando o kefir, quando o kombucha, quando o probiótico que você começou a fazer uso está fazendo efeito e colocando essas bactérias para fora, ele está limpando o seu organismo. Só que aí é aconselhável que você avalie, que você faça um exame de fezes, que você faça um exame de sangue, para ver se não tem nada além disso interferindo, para ver se você não está com uma infecção parasitária, uma infecção bacteriana, porque o kefir ele vai ajudar. Mas se tiver qualquer tipo de problema a mais, é bom você tratar com o medicamento adequado, com o que for adequado para resolver o problema. Porque também não adianta começar a tomar o probiótico, começar a ter enjoo, ter febre, ter diarreia, o que quer que seja, e não se cuidar, não procurar saber se a causa é só a questão da limpeza do intestino ou se o kefir ele está denunciando algum tipo de doença mais séria. Eu vou citar um exemplo, eu doei kefir para uma moça há cerca de 2 anos e ela, nos 3 primeiros dias, ela não sentiu nada. A partir do 3º dia ela começou a ter vômito, diarreia e dor de cabeça muito forte, febre, e foi ao médico e ela descobriu que ela estava com uma infecção intestinal muito séria, só que estava assintomática, e com o uso do kefir ela descobriu essa infecção. Então, ou seja, se ela não tivesse ido ao médico, tivesse só continuado com o kefir, talvez ela não descobrisse, talvez a infecção até parasse, e nem sempre o kefir vai ser o suficiente, ou o seu probiótico vai ser o suficiente para resolver esse problema. Então, assim, se começou a ter os sintomas, avalie. Se os sintomas forem muito intensos, vá ao médico, faça exames, principalmente de fezes e de sangue, para observar se não tem mesmo nenhum patógeno mais agressivo no seu organismo, porque o kefir ele pode até ajudar a identificar e pode em alguns casos tratar, mas ele pode em outros casos não ser o suficiente, ok? Eu espero que isso ajude também a tirar a dúvida de algumas pessoas, principalmente quem está começando com probiótico agora. Mas se persistir alguma dúvida, coloca aqui que se a gente tiver como responder, se a gente souber a resposta, nós vamos continuar tirando essas dúvidas, ok? Um abraço.